Olá, bem-vindo ao nosso canal Arque Atualiza. Eu sou a arquiteta Ana Paula e hoje nós vamos falar sobre uma série em especial e não sobre um estilo arquitetônico. Quem já descobriu qual é a série que viaja pelo tempo e que nós vamos nos dar essa oportunidade de chamar a aula de Através dos Séculos, já imagina que seja Outlander o nosso assunto da aula de hoje. Outlander é uma série que se passa em duas temporalidades e ela tem uma duração mais ou menos de 20 anos em cada período. Então ela começa em 1945 e a personagem viaja no tempo a 1743. Ela viverá 20 anos nesses períodos, então a série chega até os anos 60 e até passado de meados do século 18. A personagem principal, Claire Randall, ela viaja à Escócia e numa tentativa de reatar o casamento, enfim, no pós-guerra, ela encontra um círculo mágico de pedras e viaja no tempo. Quem já pensou nessa hipótese? É encantador imaginar essa possibilidade de viajar no tempo. A Claire vai viajar no tempo e vai se complicar porque vai ter um romance todo aí, que é o que faz a série ser tão querida pelos fãs. É uma série, temporada nova no Netflix e hoje é o nosso tema de trabalho e estudo, que vai ser um pouquinho diferente das outras aulas. O círculo mágico de pedras que a Claire Randall visita e permite ela viajar no tempo é um lugar ficcional chamado de Craignadoon. Esse lugar não existe na realidade, então se você for à Escócia não poderá visitar Craignadoon. Porém ele é inspirado em uma arquitetura da pré-história que sim existe e que você poderá ter conhecimento real, porque ainda hoje esses sítios arqueológicos estão preservados, como por exemplo um alinhamento chamado alinhamento de Karnak, que tem vários quilômetros de menires. Menhir é o nome que se dá a esta pedra, né, sozinha. Normalmente essas pedras têm 3, 4, até 5 toneladas e como nós hoje ainda não sabemos, não havia escrita na pré-história, isso é de 1800 a.C., deduz-se que tivesse propósitos mágicos ou que fosse algum tipo de arquitetura que marcasse, por exemplo, os ciclos das estrelas, uma relação com a astrologia, com a astronomia, né? E que fosse a forma do ser humano se organizar em relação às estações do ano e a sua vida na produção agrícola, entre outras questões. A mais famosa dessas construções ditas mágicas chama-se Stonehenge e está na Inglaterra. Stonehenge, aqui é uma maquete, uma reconstrução digital, ela teria 96 metros de diâmetro de circunferência inicial, né? E se prevê que ela tenha sido construída entre os anos de 2950 a 1500 a.C. Até hoje se pensa no uso mágico desses círculos e desses alinhamentos, né? Então Stonehenge hoje está preservado, é um sítio arqueológico fechado, né? Não se pode fazer eventos rituais como a gente vê na série, mas é o tipo de arquitetura que dá origem e dá vazão para essa criatividade do círculo mágico que é destacado a todo momento em Outlander. A Claire, quando chega então nesse lugar que ela vai visitar com o marido, ela chega em uma cidade chamada Inverness, que é onde estaria, no entorno de Inverness, estaria esse local chamado Craignadoon. Craignadoon foi construído, as pedras então eram de material cenográfico. Porém, Inverness existe realmente, é uma cidade medieval próxima a Edimburgo chamada Falkland. E ela foi muito bem aproveitada e explorada, principalmente na primeira temporada. Nestas cenas, nós podemos ver a Claire chegando, né? E com todo o vestuário, carro, enfim, o efeito cênico dos anos 40. Inclusive, ao final da aula, eu vou contar alguns segredinhos para os amantes de Outlander. Também na série, então, quando ela volta no tempo e chega no século XVIII, ela vai ter o contato com toda a arquitetura produzida nesse período medieval e pós-medieval na Escócia. Vejam, mesmo Inverness é uma cidade medieval preservada como muitas cidades europeias são até hoje. Quando a Claire chega no século XVIII,
ela vai ter cenas em castelos, que nós vamos falar a seguir, e também algumas cenas em áreas residenciais, né, em vilarejos, porque a Escócia desse período ainda vivia no sistema de clãs. As cenas gravadas foram feitas nessa reconstrução no Highland Folk Museum, que reconstrói um vilarejo deste período da Escócia. Lembrando que, já falamos em outras aulas, tanto a Inglaterra quanto a Escócia e a Irlanda, elas tiveram uma Idade Média mais tardia e o Renascimento mais tardio. Então, na série Outlander, eles ainda mostram como na Escócia se vivia ainda no sistema de clãs e muitos deles organizados como feudos. A Escócia desse período é uma Escócia católica que lutava para se manter independente da Inglaterra protestante. Então, esse é o conflito político que vai aparecer e essa vida dos clãs vai aparecer muito forte em Outlander, principalmente nas 2 primeiras temporadas. Muitos castelos aparecem em Outlander de diferentes períodos da história. Esses castelos têm diversas linguagens arquitetônicas diferentes, porque realmente eles não eram reconstruídos a todo momento. Então aparecem cenas, por exemplo, em Doncaster, que é um castelo do século XV, ainda em estilo românico tardio, né? Que é o Castle Leuk. Vejam, aqui é o Fort William, onde foi gravadas as cenas da prisão do Jaime, no final da primeira temporada. Também é um castelo medieval do século XV. E este sim, aqui uma cena da série mostrando a ocupação dele, né? Tem várias cenas que se passam aqui, são vários episódios aqui que se passam em Fort Williams, né? E ele retrata exatamente o castelo medieval que nós falamos nas aulas anteriores sobre o românico e o gótico. Outro cenário bem importante de Outlander é a Lallybroch, né, onde é a terra do Jaime, que seria o feudo dele, onde ele é o senhor feudal. Vejam que ainda é um feudalismo tardio, né, mas eles queriam então apoiar esse rei descendente da rainha Mary Stuart, que nós falamos na aula passada, para tomar o trono da Escócia, mas ainda esses nobres viviam quase como senhores feudais. Então essa é a casa do Jaime, da sua família, que na verdade hoje é um castelo que está em ruínas, mas serviu de cenário, né, não a parte interna, mas a parte externa, para várias cenas na primeira e segunda temporadas de Outlander, e então também com uma linguagem já de um palacete gótico, aqui um castelo com linguagem gótica românica, misturada aí, Lallybroch, século XVI, né? Em Outlander também aparece o Renascimento, em cenas como, por exemplo, no Palácio de Falkland, que foi construído no século XV, porém depois foi reformado pela nobreza escocesa, todo em estilo renascentista. Isso era muito comum de acontecer no Renascimento. Esse castelo Wentworth Prison é mais uma prisão em que o Jaime foi preso, né, pelos ingleses, e que a Claire vem em salvação dele. Observem que são todos edifícios que vão traçando a história, mas que tem diferentes linguagens arquitetônicas. Então esse é um prédio, por exemplo, renascentista, né, com simetria, marcação das esquinas, enfim. Esse é o palácio onde nasceu a rainha Mary Stuart, da série Radiant, que nós estávamos falando na aula passada. Eu falei renascentista, simétrico, enfim, né, tem todas as características do Renascimento e é uma ruína. Outlander é uma série bastante movimentada, os personagens se deslocam e nós temos aqui na segunda temporada diversos episódios que se passam em Paris, mostrando tanto a capital francesa, mosteiros, a arquitetura daquele período, e aí já mostra alguns edifícios importantes, como edifícios góticos, mas também uma cena bem relevante em Versalhes, e aí um encontro com Luís XV, que é o bisneto de Luís XIV, o construtor de Versalhes, que nós falamos na aula passada aqui do curso. Tem várias cenas, porque eles estão numa festa, então mostra o vestuário da época, os jardins de Versalhes à época, né? Inclusive a Claire aqui e o Jaime mudam totalmente o aspecto físico, porque estão em Paris e tem que se adaptar, e a série fala um pouquinho desses contrastes entre a Escócia mais rural e a França mais urbana e mais refinada, né?
Não bastasse toda essa viagem à França, eles também vão, por diversas questões, precisar vir para a América, embarcar naquela viagem de navio que muitos faziam em busca da colonização do Novo Mundo. No caso deles, eles não vêm para colonizar, mas procuro não dar spoiler, mas acabarão ficando para colonizar. E aí temos cenas também mostrando a realidade das Américas naquele período do século XVIII, de como era o porto, como era a chegada, a questão da escravidão, né, a falta de infraestrutura, como que eram esses prédios mais rudimentares na América, como que se tratava também da questão, por exemplo, da doação de terras para colonos que viessem para ocupar a América, né? Isso tudo já aparece tanto na temporada atual quanto na temporada anterior. E a Claire, como ela é essa viajante no tempo, ela vem para a América 2 vezes. Então nós vamos ver a cena dela chegando na América lá no século XVIII e também dela chegando na América na metade do século XX, porque depois que ela volta, ela vai para o século XVIII, volta para o século XX, vem para a América, volta para a Europa, volta no tempo. Nesse momento em que ela vive na América, que são 20 anos, ela constrói sua vida em Boston, e aí nós temos essa chegada dela e esse contraste da verticalização. Essa é uma cena muito rápida que mostra ela chegando de avião para reconstruir a vida ao lado do marido Randall na América, e aí essa verticalização da América no século XX, que não é característico da Europa, uma vez que as capitais europeias não têm a verticalização nos seus centros históricos. Depois dela viver e construir sua vida em Boston com o marido do século XX, ela retorna à Escócia e nós veremos então isso nos anos 60, veremos uma nova mudança tanto no vestuário quanto no aspecto dos personagens e da própria arquitetura, porque nos anos 60 nós já temos o movimento moderno bem fixado, né? E aí esta visita da filha dela à universidade, por exemplo, mostra uma arquitetura modernista, sem elementos decorativos, com uma estrutura com grandes vãos, né? E com vestuários, enfim, o comportamento já dos anos 60. Outlander é uma série que conquistou o coração de muita gente e fez com que a Escócia montasse um roteiro especial para as locações do filme. Então essa é a surpresinha do final. Isso você encontra disponível na internet, mas são as locações do filme da temporada 1. Então todos os castelos que nós falamos aqui e os locais em que foram gravadas as cenas estão marcados no mapa, descritos, e você pode inclusive se hospedar no quarto de hotel em que a Claire e o marido se hospedaram em Inverness, porque ele está organizado para receber os turistas. É uma maneira também de fazer esse link entre as séries, os livros e a realidade, fazendo com que as pessoas conheçam os lugares onde os seus personagens favoritos viveram essas histórias tão emocionantes. Então a Escócia se preparou para isso e é um convite para quem tiver a oportunidade, depois que passar toda essa crise, conhecer os locais de Outlander na Escócia. Muito obrigada e até a próxima aula!